anime começa com um jovem maduro chamado Alan, viajando de trem para o norte. Ele está escrevendo uma carta para sua amada Lydia, contando que está indo para o norte depois do que lhe aconteceu, falhando no teste de mago real. Ele se lembra do que tinha acabado de acontecer com o professor, que estava triste com a falha de Alan e não esperava isso de forma alguma, dizendo que o teste era um verdadeiro obstáculo para ele. Ele perguntou a Alan se ele tinha a menor ideia do que deu errado, mas Alan não sabia de nada. Além disso, ele não tinha dinheiro para voltar para sua família, o que o deixou muito triste. O professor achou enviar dinheiro para sua família muito nobre, mas ele também deveria pensar em si mesmo. O professor lhe ofereceu uma vaga de emprego que ele tinha. Um velho amigo estava procurando um tutor para sua filha até a primavera apenas, e pagaria generosamente. Ele pediu a opinião de Alan se ele queria tentar. Alan ficou surpreso, mas concordou imediatamente. O professor falou com seu amigo e disse que tinha encontrado a pessoa certa, e que este era o menino de quem ele tanto havia falado, dizendo até que era o mais inteligente que ele já havia ensinado. Após terminar a ligação, ele disse a Alan que seu amigo havia recebido a ideia muito bem. Ele informou a Alan que ele estaria dando aulas para a filha do Duque Howard, Tina, de uma das 4 casas nobres, e que ela esperava entrar na Academia Real na primavera. Alan achou que dar aulas para a filha de um duque poderia ser difícil, lembrando que a outra também era filha de um duque. O professor mostrou a ele a passagem que havia comprado, dizendo que ele partiria ao meio-dia em uma carruagem de primeira classe. Isso irritou Alan enormemente, fazendo-o pensar que o professor havia armado para ele, mas o professor desejou-lhe boa sorte. Alan voltou ao seu presente, ainda a caminho do norte de trem, e terminou de escrever a carta para Lydia. Alan chegou na cidade, o tempo estava muito frio, e ele começou a procurar pela mansão do Duque Howard. Um homem chamado Graham, mordomo-chefe do Duque Howard, apareceu com Ellie, uma criada em treinamento. Ellie cumprimentou Alan e, após trocarem cumprimentos, eles se dirigiram à carruagem. Graham disse a Alan que a carruagem era pequena e perguntou a Ellie se ela deveria sentar no colo de Alan, o que deixou Ellie muito envergonhada, e Alan também tentou evitar, mas Ellie não se importou e disse que não tinha problema com isso. E Graham viu dessa forma também. Eles entraram na carruagem e Alan ficou surpreso com a fita no cabelo de Ellie quando eles começaram a se mover. Alan viu que a neve estava forte, mas Graham lhe disse que eles ficariam em casa nos próximos dias devido ao frio intenso. Alan viu que Ellie estava com frio e deu a ela seu próprio cachecol. Ele então se ofereceu para usar magia para aquecer o interior da carruagem. Graham concordou e Alan usou sua magia para aquecê-la, o que surpreendeu e encantou Ellie. Mas Alan disse a ela que não era um feitiço difícil depois que você se acostumava com ele. Eles chegaram à mansão do Duque Howard, e Graham abriu a porta da carruagem para eles saírem. Mas Ellie não conseguia sair, e Alan teve que carregá-la, o que causou grande constrangimento a ela. Depois de colocá-la no chão, ele se desculpou se ele havia causado algum inconveniente à sua Alteza Princesa. Ellie ficou surpresa que ele soubesse que ela era a filha do Duque, a princesa, e imediatamente perguntou a ele como ele sabia. Alan percebeu quando a encontrou na estação de trem. Ela não estava em condições de ser uma criada por causa de suas roupas inadequadas, e também por causa da fita branca bordada com ouro, da qual ele só tinha visto algumas na capital real. Ele supôs que ninguém mais se disfarçaria para encontrá-lo pela primeira vez, o que deixou Ellie envergonhada, e ela saiu imediatamente. Graham explicou a Alan que foi ideia dela encontrá-lo pessoalmente na primeira vez e se desculpou com ele. Eles entraram na mansão, que foi construída para resistir ao frio severo porque era muito quente. Graham chamou a verdadeira criada, Ellie, para cumprimentar Alan. Ellie veio correndo para cumprimentar Alan e quase caiu, mas Alan a impediu de cair. Graham ficou irritado com ela correndo na casa porque ele havia lhe dito muitas vezes para não fazer isso. Mas Alan não se incomodou nem um pouco com ela e ficou feliz por ela não ter se machucado e ele a provocou, o que deixou Ellie muito envergonhada. Graham viu que Alan era exatamente como o professor o havia descrito. Alan perguntou a Graham o que o professor havia dito sobre ele, e Graham lhe disse que o professor havia dito que ele era naturalmente habilidoso em lidar com meninas jovens. Mas Alan negou essa descrição, dizendo que ele só tinha alguma experiência em lidar com aqueles mais jovens do que ele, nada mais. Alan prosseguiu para encontrar o Duque Howard em seu escritório e agradeceu por aceitá-lo para este trabalho, então se apresentou. Howard o cumprimentou e disse que havia falado com o professor que o havia recomendado para essa tarefa e que ele estava ansioso para ver seu trabalho. Ele veio aqui para ensinar latim para sua filha para que ela pudesse ingressar na Academia Real, o que chocou Howard. Alan sentiu que lhe haviam dado informações incorretas, mas Howard pediu-lhe para fazer a sua filha abandonar quaisquer pensamentos de ingressar na Academia Real. Alan pediu a Howard para fazer sua filha retirar sua candidatura, mas Howard contaria a Alan um pouco sobre a linhagem Howard. Ele lhe disse que eles sabem sobre as 4 grandes casas ducais e que elas contribuíram muito para estabelecer o reino. Essas casas receberam vastas terras nas 4 direções, e cada duque protege sua terra. Ele também lhe disse que os Howards governaram o norte em nome da coroa por séculos e estão orgulhosos disso, mas isso terminou com ele. Ele lhe disse que a mãe de Tina morreu quando Tina era jovem, e ele só tinha 2 filhas restantes. Stella, a mais velha que ingressou na Academia Real, mas ele não podia afirmar que ela era talentosa em magia, e ele duvidava que ela algum dia dominaria a herança mágica de sua família. Quanto a Tina, sua filha mais nova, ela não possui nenhum talento mágico. Ela tem mana, mas não consegue usar nenhum feitiço mágico. Depois de ser examinada por um mago famoso, sua condição permaneceu inexplicável, o que surpreendeu Alan. No entanto, Howard vê que Tina tem um alto senso de responsabilidade, e como ela é descendente de sua casa, seu dever para com ela é fazê-la estudar magia e artes de combate na Academia Real, apesar de outros caminhos disponíveis para ela.
Alan se perguntou sobre esses caminhos, mas Howard achou melhor Alan ver por si mesmo. Eles se mudaram para a sala de flores, onde Tina havia plantado flores depois de ler livros deixados pela falecida esposa de Howard. E Tina havia começado a estudar como elas crescem nesta terra. Howard acreditava que esta pesquisa era um verdadeiro tesouro para o ducado, então ele queria que ela continuasse esta pesquisa aqui. Alan agora entendeu em que o professor o havia metido, mas ele disse a Howard que Tina deveria escolher seu próprio caminho e dominar a magia, após o que ela poderia ingressar na Academia Real. Mas Howard permitiria isso a ela? Howard disse a ele que permitiria então, e fez uma promessa a Alan. Alan disse para si mesmo que esta garota tem mana, mas não consegue usar magia, e ele pensou que este era um quebra-cabeça que valia a pena resolver. Eles se mudaram para a sala de jantar, onde Howard estava comemorando a chegada de Alan e lhe disse que era costume deles que os servos comessem com eles na mesma mesa. Alan achou isso muito bom. Ellie e Tina vieram até eles, e Howard pediu que elas se juntassem. Eles se aproximaram de Alan e Howard os apresentou um ao outro. Eles se conheceram, e Alan disse a Tina que havia conhecido Ellie na carruagem quando estava muito frio. Isso deixou Tina muito envergonhada, e Ellie não entendeu do que ele estava falando. Tina pediu a Alan para aprender muitas coisas e tinha várias perguntas que queria fazer. Howard perguntou a Alan outra coisa sobre Ellie, que era para ela estar sob sua supervisão, e lhe disse que ela era neta de Graham e da família Walker, que serviu aos Howard desde os tempos antigos. Graham concordou com isso. Ellen se perguntou, então você é Ellie para se juntar à Academia Real também? Mas Ellie mostrou a eles que ela não era boa em magia e achou que seria um fardo para ele. Alan perguntou a Ellie o que ela queria fazer. Ela lhe disse que queria fazer o que lhe era pedido. Ele perguntou, você quer ingressar na Academia Real? Ellie respondeu que claro que queria, e que queria estar com Tina em todos os lugares porque ela era sua serva pessoal. Alan estava ansioso para ensiná-la. O gato preto Anco apareceu e eles foram informados de que era o animal de estimação do professor que o recomendou, o que os impressionou muito. No dia seguinte, Alan foi ao quarto de Tina, entrou e a cumprimentou. Mas Tina pediu a ele para não chamá-la de Sua Alteza ou Senhora, e para chamá-la de Tina. Ela também pediu a ele para não mentir para ela, mesmo que o que ele dissesse pudesse ser doloroso, pois ela poderia lidar com isso. Alan concordou com isso e prometeu não se conter. Antes de começarem a estudar, ele pediu a ela para fazer um teste escrito hoje, e disse a ela que o exame de admissão consiste em 3 partes, um teste escrito, uma entrevista pessoal e um exame prático de magia. Eles deveriam se concentrar na magia prática, mas ele primeiro queria saber o quão pronta ela estava para o teste escrito. Tina perguntou, eles preparam um novo teste escrito todos os anos? E ela tinha ouvido dizer que era muito difícil. Mas Alan negou isso e disse a ela que existem padrões que se repetem nas perguntas da academia, como qualquer outro teste. E ninguém percebe, porque a academia as extrai de um arquivo que abrange décadas. Ele deu a ela um papel com um conjunto de perguntas e pediu a ela para fazer o seu melhor para resolvê-las. A noite caiu, e nós nos mudamos para o quarto de Alan enquanto ele começava a corrigir o teste de Tina. Ele viu que essa garota rivalizava com Lydia em inteligência e que Lydia tinha sido um fardo pesado para ele. Ela é a filha mais velha do Duque Leinster, protetor do Sul. Apesar de ser famosa como a Dama da Espada, ela também era excelente em seus estudos e se formou na Academia Real e na universidade antes de sua classe. Ela tinha um grande poder mágico e dominou o grande feitiço da Fênix. Pelo menos academicamente, Tina se iguala a ela. No dia seguinte, nós nos mudamos para a sala de aula, e Alan devolveu o teste para Tina depois de revisá-lo, o que deixou Tina feliz porque ela passou. Alan disse a ela que ela estava qualificada para o teste escrito, e também poderia alcançar a pontuação mais alta. Tina agradeceu a Alan profusamente, mas Alan queria reduzir o tempo de preparação para o teste escrito e se concentrar na magia prática a partir de hoje. Ele disse a ela que ela não saberia o que poderia fazer a menos que tentasse, mas Tina tinha tentado repetidamente e falhado e disse a ele que ela tinha muitos professores antes dele e tinha desapontado todos eles. Mas Alan conhece o sentimento em que ela está agora porque aconteceu com ele há pouco tempo, o que surpreendeu Tina. Ela lhe disse que o professor disse que ele era muito bom e que Lady Lydia também se tornou famosa graças a ele. Mas Alan disse a ela que as pessoas fofocam sobre ele porque ele foi o único que suportou os caprichos de Lydia e que seu nível de mana é muito menor do que no ano passado e eles o aceitaram na universidade porque pensaram que ele era bom em controlar Lydia. Portanto, ele sabe que a Academia Real é dura, e que as lições são difíceis e duras, e metade dos alunos não se formam no prazo. Antes de começar uma lição com ela, ele perguntou se ela realmente queria se juntar à Academia Real, e não apenas porque ela sentia que era seu dever, mas Tina quer se juntar à Academia, não por dever, mas porque ela ama plantas. Quando criança, sua mãe costumava ler para ela um livro ilustrado, e ela sempre foi fascinada pelos grandes feitiços usados pelas lendas, e ela queria dominar tais feitiços. Mas Alan pensou que ninguém poderia usar grandes feitiços agora, mas ele tentaria tudo o que pudesse, e se ela tivesse a vontade e continuasse a progredir, ele encontraria o caminho. Tina agradeceu a ele por sua confiança nela. Ellie veio até eles com um conjunto de velas, e enquanto ela se aproximava deles, ela quase caiu de novo. Mas Alan conseguiu salvá-la pela segunda vez consecutiva. Ele usou sua magia para impedir que as velas caíssem no chão e conseguiu colocá-las sobre a mesa. Tina ficou irritada com a proximidade de Alan e Ellie e pediu a ele para se afastar dela imediatamente. A lição começou e Alan perguntou a Tina sobre os elementos básicos da magia. Ela lhe disse que eles são fogo, água, vento e outras coisas, e que cada pessoa nasce com uma harmonia natural com um dos 7 elementos, que é a razão de sua força ou fraqueza. Alan perguntou sobre o elemento especial da família Howard.
Tina acreditava que eles se harmonizam com os elementos água e vento e podem combiná-los para usar magia de gelo. Alan Tina sobre o significado de harmonia. Ele disse a ela que ele lançou um feitiço na carruagem para aquecê-la e que este feitiço combinou 3 elementos: água, vento e fogo. Ele disse a ela que água e fogo são elementos opostos, o que contradiz a teoria da harmonia, e que essa teoria era dele, mas ele não acredita em elemento natural com o qual as pessoas nascem. Ele pediu a ela para usar diferentes elementos com uma mente aberta e pediu a ela para lançar feitiços sobre estas velas, usando os 7 elementos. Ele perguntou a Ellie com quais elementos ela poderia lançar feitiços. Ellie poderia usar fogo e um pouco de vento. Alan pediu a Ellie para acender as velas e Ellie conseguiu fazer isso, e acendeu a vela. Alan perguntou a ela novamente para usar o vento, e ela conseguiu fazer isso também, o que deixou Alan feliz. Ele esperava um futuro brilhante para ela, e estava confiante de que ela estaria pronta para o teste de admissão e poderia passar com honras, o que surpreendeu Ellie. Ele pediu a Tina para tentar agora. Tina tentou, e Alan sentiu a mana se movendo dentro dela, mas ela não conseguiu acender as velas e se desculpou com ele. Mas ele não queria que ela se desculpasse, e ele sabia que ela tinha mana, mas ele precisava saber por que seu feitiço não estava ativando. Ele daria a eles uma demonstração, porque eles implementariam isso eles mesmos, então eles precisavam prestar atenção. Ele acendeu as velas com chamas de cores diferentes, o que o surpreendeu. Nós nos mudamos para a casa de Lydia enquanto ela lê a carta de Alan para ela. Ele disse a ela que ficaria na casa de Howard até a primavera e pediu a ela para desejar-lhe sucesso em provar suas habilidades sem problemas. Ellen continuou a ensiná-los magia, levantando a questão de por que as pessoas eram capazes de usá-la. Tina respondeu que as pessoas possuíam mana e haviam dominado seu uso através de pesquisa e esforço. Ellen olhou para o horizonte e mencionou que a pesquisa científica havia evoluído, e o número de usuários de magia havia aumentado, mas o número daqueles capazes de lançar feitiços avançados estava diminuindo ano após ano. Agora que as famílias ducais haviam se tornado sinônimo de seus feitiços extraordinários, como o pássaro de fogo, o lobo de gelo e o dragão da capital. Mas o número daqueles que podiam executar esses feitiços havia se tornado extremamente pequeno, e seu poder estava em constante declínio. Tina, que havia vivido através de 2 séculos de pesquisa e reforma desde a Guerra do Rei Demônio, perguntou a Alan se ele queria dizer que esses esforços haviam sido em vão, mas Alan esclareceu que ele não queria dizer isso. Em vez disso, a verdade era que eles haviam sacrificado a qualidade pela quantidade. Ele acreditava que a habilidade dos humanos de usar magia era devido à ajuda de espíritos elementais que eles não podiam ver. Mas Tina considerou que experimentos refutaram esta teoria, apontando que feitiços de fogo não aumentavam em poder perto de vulcões, onde espíritos de fogo supostamente prevaleciam. Mas Ellen tinha pensamentos sobre como se poderia confiar nesses experimentos se eles não pudessem verificar o poder dos espíritos. Ele achou esta pergunta injusta, mas ele acreditava que Tina era superior em conhecimento. No entanto, Tina achou Ellen muito travessa. Então Ellen disse a eles que os elementos não importavam muito para os espíritos, e que a maioria das fórmulas mágicas usadas hoje foram projetadas para invocar apenas um elemento. Ele perguntou a eles: se vocês fossem um espírito elemental, gostariam de ser solicitados a realizar a mesma tarefa repetidas vezes? Mas eles não pensaram assim. Portanto, Ellen estava tentando melhorar sua fórmula adicionando lacunas a ela, e pediu a eles para tentarem também, o que os surpreendeu. Ele perguntou a Ellie já que ela podia usar magia de fogo e vento para usar outra magia. Ellie tentou, mas não conseguiu, e se sentiu como um fracasso. Mas Ellen negou isso a ela, e pediu a ela para se acalmar e tentar novamente. Na segunda tentativa, ela finalmente conseguiu, e se sentiu feliz com esta conquista, mesmo que fosse pequena. Depois disso foi a vez de Tina. Tina tentou usar magia, mas ela não conseguiu na primeira tentativa. E quando ele pediu a ela para tentar novamente, Tina falhou novamente, o que a entristeceu. Quando a noite caiu, Ellen foi à biblioteca e ficou impressionado com o número de livros nela. Ele começou a procurar por um livro que pudesse ajudar Tina. Enquanto ele estava procurando, Tina chegou com sua criada, que a avisou para não ficar no lugar por muito tempo. Tina procurou por um livro específico e o pegou da prateleira. E quando ela o encontrou, sua criada pessoal falou com ela, dizendo a ela que ela se parecia com sua mãe, que também amava ler, mas que Tina era diferente de sua mãe porque ela não podia usar magia. Então a criada perguntou a Tina sobre seu novo professor e viu que ele tinha um lado travesso, mas lembrou o que havia acontecido com ela na carruagem quando ela lhe disse que ele era muito gentil. Ellen estava ouvindo toda a conversa deles. Depois que Tina foi para o seu quarto, a criada percebeu que Ellen estava lá, o que fez Ellen se sentir envergonhado por ser descoberto. A criada se apresentou a ele e lhe disse que ela era Shelley, a chefe das criadas na casa, e que ela queria pedir-lhe algo. Ellen perguntou a ela sobre seu pedido e ela lhe disse que dizia respeito a Tina. Ela o informou que Tina era uma garota muito inteligente e trabalhadora, mas que seus professores anteriores haviam ignorado seus esforços e só saíram porque ela não tinha habilidade mágica. Ela sentia dor quando cada um deles saía e chorava secretamente, mas ela nunca desistiu de seu sonho de frequentar uma academia real. Ela se lembrou de como ela havia lhe dito que Ellen viria para treiná-la, a própria mente do Santo da Espada. Então Shelley acrescentou que ele sabia que Tina o admirava muito, assim como Lydia. Ela pediu por sua ajuda, e a resposta de Ellen foi para tranquilizá-la de que ele estava aqui para isso. Então nós passamos para o dia seguinte, onde Tina se sentiu zangada quando ela pensou que Ellen e Ellie estavam saindo em um encontro juntos. Ellen explicou a ela que ele estava colhendo vegetais com ela. Ellie se sentiu assustada pela reação de Tina, e perguntou a ela o que ela pensava de Ellen, e como ela podia sair com ele pela manhã sozinha. Mas Ellie confessou a ela que ela amava muito Ellen, o que agradou Tina, mas também a surpreendeu.
Ellie esclareceu que ela amava Ellen depois de seu avô e avó, e também depois de amar a si mesma, o que fez Ellen rir deles. Ellen viu que eles eram como irmãs, mas ele pensou que Tina era a irmã mais velha, o que a fez se sentir orgulhosa. Mas Ellie era um ano mais velha do que ela, mas Tina nunca admitiu que Ellie agia como a irmã mais velha. Isso irritou Ellie, e ela disse a ela que ela não a deixaria dormir ao lado dela novamente se houvesse trovões, o que fez Ellen rir novamente. Tina e Ellie responderam a Ellen que não era engraçado. Eles continuaram a praticar magia, onde Ellen segurou a mão de Ellie e pediu a ela para sentir a mana interna. Ele perguntou a ela se ela sentia alguma coisa. E Ellie sentiu um calor muito forte e a mana fluindo através dela. Ellen disse a ela que ela tinha experimentado mana negra. Ele pediu a ela para usar magia depois disso, mas ela não conseguiu. Então ele disse a ela que estava tudo bem, e que falhar na primeira tentativa era normal. Então ele pediu a Tina para tentar também, mas suas tentativas também não tiveram sucesso. Ellen a instou a não deixar que isso a afetasse e pediu a ela para tentar algo diferente. Ellen usou sua magia e mostrou a eles um novo gato, o que os surpreendeu. Ellie pediu a Ellen para tocar o gato e até Tina queria antes, mas Ellen pediu a eles para não brigarem. Ele conjurou outro gato e deu a cada um deles um gato, o que trouxe felicidade a todos. Após o fim do dia, enquanto Ellen estava a caminho de seu quarto, Graham entregou a ele uma carta particular. Ele foi para o seu quarto, acreditando que esta carta era de Lydia, e que ela havia respondido a ele rapidamente. Ao abrir a carta, Lydia disse a ele que ela havia recebido sua carta e perguntou com raiva por que ele tinha ido a Howard. Ela acrescentou que se ele precisasse de trabalho, ele deveria ter vindo a ela. Ela mencionou que ela tinha encontrado Tina várias vezes e conhecia sua situação perfeitamente bem e que ele enfrentaria grande dificuldade. Mas ela esperava que ele tivesse sucesso se ele fizesse isso, mas ela pensou que era completamente improvável. Lydia avisou que ele não deveria pensar em seu experimento com os outros, e confirmou que ele havia escondido algo dela a respeito do exame de mago real, e que ele não deveria fazer isso. Mas ela o veria no exame da Academia Real, e se ele fugisse, ela o perseguiria até os confins da Terra para rasgá-lo em pedaços e queimar o que restasse dele. Então ela pediu a ele para escrever uma carta para ela toda semana. Então nós nos mudamos para a sala de treinamento depois que Ellen terminou de ler a carta, e Tina perguntou o que Lydia queria de Ellen. Ellen disse a ela que Lydia estava chateada porque ele não havia escrito para ela muito, e viu que Ellie achava o interesse de Lydia nele grande, enquanto Tina pensava que Lydia se sentia solitária depois de ser separada de Ellen. Mas Ellen não pensou que a razão era tão agradável quanto eles pensavam. Eles continuaram treinando, e Ellie conseguiu usar magia, mas Tina não conseguiu novamente, e aqui Ellen ficou surpreso quando um planador de gelo apareceu voando para cima. Ellen foi para a biblioteca novamente para procurar uma solução e disse para si mesmo que seus feitiços estavam perto da ativação, e se ele não encontrasse uma solução nos livros modernos, ele iria para os livros antigos. Enquanto procurava, ele notou um sinal muito estranho, então ele saiu da biblioteca para encontrar Ellie esperando por ele. Ela foi com eles para o seu quarto e ofereceu a ele uma bebida, e Ellen agradeceu a ela, e a chamou de Lady Ellie, o que a irritou, e ela perguntou a ele por que ele a chamava assim. Ela explicou a ele que ela preferia que ele a chamasse informalmente, e perguntou a ele se isso era apenas durante o treinamento. Ela descobriu que ele estava mentindo sobre isso, e quando ele a chamou de Ellie novamente, ela se acalmou. Ela disse a ele que ela preferia que ele a chamasse assim sempre, mas Ellen sentiu que ela não deveria deixar um homem estranho entrar em seu quarto à noite, mas ela não viu um problema com isso. Então ela lhe disse que seu avô e avó a haviam chamado recentemente e disseram o quanto a amavam e a abraçaram fortemente, o que a surpreendeu e a fez perguntar por quê. Eles disseram a ela que eles tiveram uma conversa sobre ela, e Ellen deu a ela um pequeno conselho, lembrando que ele havia conversado com Shelley sobre sua forte habilidade e quão talentosa ela era. Mas Ellen sentiu que era difícil para ele tirar vantagem disso como ele deveria. Então ele queria que ela dissesse a eles o quanto eles significavam para ela, porque ter uma família amorosa era seu maior apoio. Ellen voltou ao presente e disse a ele que ele tinha uma família que o apoiava em muitas situações. Ellie contou que seu pai morreu quando ela era jovem, e ela se mudou para morar aqui com a família Howard. Ela ainda se lembrava do dia em que chegou a esta casa, e imaginava a neve branca e uma garota tentando alcançá-la onde quer que ela fosse. Tina recentemente testemunhou a perda de sua mãe, o que a deixou preocupada. Ela e Ellie eram do mesmo tipo, e ela estava com medo porque ela era a herdeira da família Walker, mas nenhuma de suas ações teve sucesso. Antes que ela percebesse, Tina havia ultrapassado para a academia de longe, e ela temia que não houvesse lugar para ela. Ela se encorajou e pediu a Mr. Howard para permitir que ela entrasse na academia real. Ellen viu isso apenas como coragem dela, porque ela queria abrir um caminho para si mesma, e também que ela era talentosa. Ele pediu a ela para ter confiança, o que a animou. No dia seguinte, Ellie usou sua magia poderosamente e teve sucesso nela, o que levou à tristeza de Tina. Ellen perguntou a ele sobre o uso do resto dos elementos por Ellie, mas Ellie tinha medo de relâmpagos e luz. Ela lhe disse que Inco a ajudou no escuro e ela pensou que a dominaria em breve. Então Ellen pediu a Tina para se apresentar para tentar magia, mas ela não teve sucesso de jeito nenhum. Ela se perguntou por que isso estava acontecendo com ela, mas Ellen garantiu a eles que eles tinham tempo, e eles tentariam uma fórmula de feitiço diferente. Depois disso, Ellen foi até Howard e lhe disse que o estoque de mana de Tina era enorme, mas ele não garantiu que ela estivesse pronta para passar no exame. Howard viu que ele deveria dissuadi-la de se candidatar, mas Ellen pensou que isso estava errado e enfatizou que ele não deveria incitá-la a fazê-lo se ela realmente quisesse participar. Ele explicou que mesmo que ela fosse incapaz de usar magia, a academia levaria em conta seu gênio acadêmico. Howard estava ciente disso, mas ele sabia que a sociedade aristocrática não tornava as coisas fáceis,
E ele entendia bem que uma garota da família Howard sem magia seria um alvo para tolos na academia. Ele não queria que sua filha sofresse como ele mesmo havia sofrido. Ele disse a Ellen que se a situação dela não mudasse, então ele deveria realizar o que ele havia pedido a ele. Ellen se opôs a isso, mas Howard implorou que ele fizesse isso. Então nós nos mudamos para a sala de treinamento, onde Tina estava tentando usar seu poder, mas não teve sucesso. Ellen veio até ela e se ofereceu para participar de seu treinamento, então ela perguntou a ele se ele se importava, e ele respondeu que não se importava nem um pouco. Ele pediu a ela para continuar, mas Tina continuou a tentar mais de uma vez sem sucesso. Depois disso, Ellen foi para o seu quarto tentando encontrar uma solução para o problema de Tina, mas ele não encontrou uma falha em sua fórmula, reagindo. Ele desenhou muitos círculos mágicos no papel e ainda estava pensando em uma solução. No dia seguinte, Ellen acordou e pensou que estava atrasado e que não havia descansado bem por causa de ter ficado acordado até tarde. Ele foi para a sala de treinamento onde Tina estava dormindo. Quando ela acordou, ela viu Ellen sentada na frente dela e se desculpou com ele se ele fosse a razão de acordá-la. Ela olhou para o livro em sua mão e perguntou a ele se ele estava lendo para ela, mas ele negou e disse a ela que ele estava interessado nele. Mas Tina descobriu que ele estava mentindo e que ele havia aprendido a ficar acordado até tarde para ler neste livro e que ele não havia trazido o café da manhã pela manhã por causa disso. Ela perguntou a ele quantos livros ele havia lido para ela e como ele havia praticado os diferentes feitiços com ela todos os dias, e ajudado ela com o treinamento à noite também. Ellen pediu a ela para não se preocupar com isso, porque ele gostava de ler e gostava de modificar as fórmulas. Ele disse a ela que ele havia adormecido naquela manhã incomumente, o que a fez sentir que ele não estava zangado com ela e não a culpava. E embora ela fosse incapaz de lançar nenhum dos feitiços, ela expressou seus sentimentos e pediu a ele para perdoá-la. Tina chorou muito porque ela não aguentava mais. Ela disse a ele que ela o amava e respeitava e que ela amava muito ele também. Sempre que ele a elogiava e via seu progresso, ela notava os sentimentos negativos dentro dele. E de repente, Tina liberou um grande poder gelado que quase machucou Ellen. Felizmente, Ellie veio, mas Ellen pediu a ela para não interferir na sala. Elon pediu a Ellie para ir buscar Mr. Graham. Então ele tentou usar um feitiço para parar a tempestade de gelo, mas falhou. Ele não conseguia quebrá-la e sentia como se algo estivesse sufocando ele. Ele não teve escolha a não ser se preparar, mesmo que ele não quisesse fazer isso de novo. Então ele chamou Tina e perguntou se ela podia ouvi-lo. Nós mudamos para Tina, que estava atrás da parede de gelo, e ouviu a voz de Ellen se perguntando o que estava acontecendo com ele. Elon disse a ela que a energia dela estava selvagem agora, e se ela permanecesse assim, ela se esgotaria e provavelmente morreria. Tina perguntou o que ela deveria fazer. Elon disse que ele ligaria sua energia com a dela para controlar seu poder, como ele havia feito com sucesso antes. Ele avisou que não era confortável, mas pediu a ela para deixá-lo fazer isso. Elon usou seu poder para conectar suas energias, arriscando sua própria vida porque Tina confiava nele. Ele procurou por ela e finalmente a encontrou. A conexão foi realmente difícil para ele, e ele viu uma enorme quantidade de mana e descobriu a extensão de suas habilidades escondidas. Seus poderes rivalizavam com os de Lydia e talvez até os superassem. Elon então ouviu Tina falando consigo mesma, perguntando por que ela não conseguia usar magia e se chamando de uma criança amaldiçoada inútil. Seus pensamentos inundaram a mente de Elon. Ele a chamou novamente, e um dragão de gelo apareceu atrás de Tina. Ele percebeu que ela estava tentando ajudar, fortalecendo a tempestade. O momento era perfeito para Ellen usar seu poder. Ele liberou uma fênix que derreteu com sucesso o gelo e revelou Tina. Ellen se aproximou de Tina e a abraçou, se sentindo aliviado por ela estar bem. Ele olhou para cima para ver o dragão desaparecendo, mas antes que ele desaparecesse, ele disse a ele que ele havia encontrado a última chave. Elon ficou surpreso e perguntou a Tina se ela havia ouvido ou visto alguma coisa na tempestade. Ela não ouviu nada, mas disse que se sentiu estranha por causa da conexão deles. Elon esqueceu que eles ainda estavam ligados e quebrou a conexão. Ele quase foi pegar Eli porque ela estava preocupada com eles, mas Tina pediu a ele para ficar e continuar segurando ela. Ela disse a ele que ele era seu único professor. Elon concordou. Mais tarde, Eli chegou com Graham para verificar Elon e Tina. Eli estava feliz por Tina. Elon se lembrou do aviso de Lydia para não experimentar isso com mais ninguém e pensou em inventar uma boa desculpa para ela. Elon desmaiou e quase caiu, mas Graham o pegou. De volta ao quarto de Elon, Tina e Elon estavam preocupados com ele. Eli foi buscar um pouco de chá para ele. Tina perguntou se o que aconteceu foi por causa da ligação deles. Elon disse a ela para não se preocupar, mas admitiu que foi surpreendente. Quando ele se liga a alguém, ele só pode compartilhar seus pensamentos e sentimentos. Tina lembrou a ele que ele a chamou de princesa venenosa antes, o que a deixou zangada. Ela exigiu uma explicação, já que ela tinha dito a ele para não chamá-la assim de novo. Elon tentou minimizar isso, dizendo que ele havia descoberto alguns detalhes sobre essa habilidade que ele podia controlar a mana de seu parceiro e que sua vontade influenciava quanta mana eles podiam usar. Uma vez que uma ligação é formada, reconectar mais tarde é fácil. Tina perguntou se ele já tinha feito isso antes. Elon confirmou que ele havia ligado mana com sua irmã, Karen. Tina então perguntou se ele fez isso com Lydia. Ele admitiu que não teve escolha na época. Ele explicou que ligar energia mágica significa ter a vida do outro em suas mãos. É poderoso, mas perigoso, permitindo que ele use a energia de outra pessoa como quiser e que ele tem que ter cuidado. Ele pediu a ela para guardar esse segredo entre eles. Ela ficou surpresa que ele confiasse nela com isso e prometeu não contar a ninguém, nem mesmo a ele. A noite chegou, e Ellen começou a sondar o que estava dentro de Tina, perguntando sobre a conexão delas. Ele disse que precisava investigar mais a fundo.
Eles se mudaram para um novo local de treinamento para magia. Ellen ficou realmente impressionada com o lugar e pediu a Tina para tentar sua magia ali. Tina deu um passo à frente para acender as velas, mas de repente, ela mostrou um enorme aumento de poder após lançar seu feitiço com sucesso, surpreendendo a todos. Elon se perguntou se o que estava dentro de Tina afetou os resultados. Ele se lembrou do dragão e percebeu que ele não bloqueava mais seus feitiços. Talvez sua ligação mágica com ela vazasse algum controle sobre a magia para ela, quem sabe. Elon encorajou Tina, dizendo que agora trabalhariam no controle da força de seus feitiços. Tina abraçou Elon e chorou porque finalmente podia usar magia. Elon a tranquilizou, dizendo que seus esforços não foram em vão e disse que ela era incrível. Ele estava feliz por Tina e chorou de alegria também. Tina agradeceu a ela. Com um pouco mais de treinamento, Ellen acreditava que Tina controlaria sua magia mais livremente, e que ambas estariam prontas para a Academia Real. Ele planejava contar a Walter, mas Graham disse que Walter estava em uma missão e não voltaria tão cedo. Elon achou que Walter ficaria feliz em ouvir a notícia e sentiu falta de contar a ele. Elon foi para seu quarto e escreveu uma carta para o professor. Então mudamos para o professor em seu escritório recebendo a carta. Um dos amigos de Elon apareceu perguntando sobre Elon. O professor disse que tinha acabado de receber uma carta dele e o chamou brincando de sexto professor, afogando-se em dívidas de jogo, fazendo o amigo de Elon rir, mas o professor o corrigiu, dizendo que ele era o quinto e precisava corrigir isso. O amigo de Elon se juntou a ele para ler a carta, que dizia que Tina conseguiu usar sua magia e lançar feitiços. Elon solicitou pergaminhos mágicos de nível militar para barreiras de resistência ao gelo, para que sua querida aluna não se transformasse em uma estátua de gelo antes que ele a visse novamente. O amigo achou que Ellen estava gostando disso, mas o professor disse que transportar suprimentos militares não era fácil. Ainda assim, quem esperava que a princesinha mostrasse tanto poder era típico de Ellen. De volta ao quarto de Ellen, ele continuou estudando, mas não encontrou pistas até abrir o próximo livro e reconhecer o mesmo símbolo de lobo de antes. Ele começou a pensar sobre isso. Na sala de treinamento, Elon pediu a Eli para acender velas usando magia negra. Ela tentou, mas falhou. No entanto, Elon não desistiu dela. Ele disse para ela se concentrar totalmente na escuridão e lembrar como ela se sentiu quando tocou em Inco. Ela olhou para Inco e então conseguiu acender as velas. Elon a encorajou e pediu a Tina para tentar. Tina deu um passo à frente, apoiada por Eli. Tina mostrou seu poder mágico, mas de uma forma massiva. Elon disse para ela usar sua mente para controlar e restringir. Como Eli estava progredindo constantemente, Elon sugeriu passar para o treinamento de combate, o que deixou Tina com ciúmes de como Elon tratava Eli. Mas ele achava Elon muito gentil. Tina pediu a ele para ser mais gentil com ela também. Elon disse que não há espaço para frescuras no treinamento mágico. Tina sentiu que isso era injusto e protestou, mas Elon disse a ela que nenhuma garota destrói o teto toda vez que usa sua magia, e ainda pede por gentileza. Tina disse que precisava dessa gentileza porque não estava atingindo seu potencial, culpando Ellen por negligenciar seu dever. Elon pensou que ela agora o lembrava de alguém que ele conhecia e lembrou que não tinha notícias dela desde aquela última mensagem. Ele se perguntou o que ela estava fazendo agora e pensou em Lydia. Tina perguntou a Ellen se ele estava apenas sonhando acordado. Ele perguntou no que ele estava pensando. Tina disse para ele contar a ela agora. Eles o seguraram. E Ellen se lembrou de Graham dizendo a ele que ele tinha um talento natural para lidar com garotas, embora Ellen tenha negado imediatamente. Eli então usou magia ofensiva e começou a atacar Graham. Graham desviou de seus ataques, surpreendendo Elon porque Graham não mostrou movimentos desnecessários. Tina explicou que a família Walker treina todos os dias para melhorar o serviço doméstico. Graham então revidou contra Eli, mas ela bloqueou todos os seus golpes com maestria. Elon ficou feliz e disse para ela continuar, então ele disse que era a vez de Tina. Tina se adiantou para acender as velas. Ela quase conseguiu controlar seu poder, mas a tarefa era muito difícil. Nós mudamos para o quarto de Graham, onde ele estava maravilhado com o progresso de Tina, especialmente com seu zelo. Ele estava muito grato a Elon por isso. Elon achou que era graças à dedicação deles. Ele perguntou se Graham encontraria Walter em breve, mas Graham disse que Walter estava ocupado. Elon sentiu que o silêncio significava que Walter estava evitando ele. Ele perguntou a Graham o que ele achava que Walter sentiria, aprendendo que Tina tinha dominado a magia. Graham contou a Ellen tudo o que podia. Então Ellen Graham fez outra pergunta sobre os livros no arquivo. Ele encontrou vários livros com a mesma marca na última página e perguntou se ele sabia a quem eles pertenciam, mas Graham não sabia. Então nós mudamos para o quarto de Ellen, onde ele começou a ler os livros marcados. O segredo da magia de Tina pode estar escondido dentro deles. Ele pensou no dragão novamente e se perguntou o que ele quis dizer com a chave. Ele também se perguntou se estava se referindo a Tina, já que não podia ser ele, já que ele era apenas um plebeu, algo assim. Então Tina e Ellie vieram até eles. Tina disse a Ellen que Ellie não conseguia dormir, mas Ellie revelou a mentira de Tina, dizendo que ela, Ellie, foi quem foi ao quarto de Tina e disse que estava com medo do livro que estava lendo, e por isso não conseguia dormir. Mas Ellen pediu a elas para irem para seus quartos e dormirem para que isso não afetasse o treinamento delas. No entanto, elas não queriam e ficaram no quarto dele. Elon ofereceu a elas bebidas quentes, o que as fez gostar muito dele. Elon pediu a elas para não fazerem barulho para que ele pudesse continuar sua pesquisa. Então Elon descobriu que todos os livros com a mesma marca compartilhavam algo em comum. Ele olhou para trás e viu Tina e Ellie tinham adormecido. Isso o deixou ainda mais animado para fazê-las se juntarem à Academia Real juntas. Então nós mudamos para o salão de treinamento. Graham disse a Ellen que Lord Walter queria encontrar ele. Ellen concordou imediatamente e pediu a Tina e Ellie para descansarem um pouco. Então, nós mudamos para o escritório de Walter. Walter disse a Ellen que ele tinha decidido que Tina não faria o exame de admissão, mas Elon garantiu a Walter que Tina passaria no exame de admissão com louvor. No entanto,
Walter tentou dizer a Ellen que não era mais da conta dele, e que ele não queria que Tina fosse um fardo para ninguém dentro da academia. Isso enfureceu Ellen, que disse a ele que ele não tinha visto nada ainda, e que não era apenas da conta dele, e que a mãe de Tina, a Princesa Rosa, também tinha seus próprios desejos. Walter perguntou a Ellen como um estranho como ele sabia o que sua esposa queria, mas com um olhar em seus arquivos, Ellen sabia. Os livros sobre magia de gelo carregavam a marca do mesmo proprietário, que era a marca da Princesa Rosa. Ela deve ter esperado ajudar Tina a desenvolver seu talento mágico, e ela acreditava que se ela não pudesse fazer isso sozinha, alguém faria isso em seu nome. Ele mostrou a ele o livro como prova disso, e a marca era a maior evidência, o que chocou Walter. Depois disso, ele pediu a Walter para reconsiderar sua decisão, e quanto à sua grosseria, ele estava pronto para a punição. Mas Walter pediu a ele para levantar a cabeça, dizendo que ele era muito gentil. Mas Ellen não queria que Tina desistisse de seu sonho. Então Walter concordou, mas com uma condição. Então Ellen se mudou para o salão de treinamento e disse a elas que se elas tivessem sucesso no teste final, Walter permitiria que elas se candidatassem ao exame de admissão da Academia Real. Tina perguntou o que aconteceria no teste final. Elon disse a ela que Walter queria testar as habilidades delas pessoalmente, mas ele estava ocupado, então ele nomearia um mago habilidoso para lutar contra elas em seu nome. Isso as deixou assustadas, mas Ellen pediu a elas para não se preocuparem e que ele estava completamente confiante de que elas teriam sucesso porque ele estava orgulhoso delas como suas alunas. Isso as deixou muito envergonhadas e elas estavam muito gratas a ele. Elas começaram a treinar para combate corpo a corpo no salão de treinamento. Ele mirou vários golpes em Ellen, mas ele conseguiu desviar deles. Então os dois trabalharam juntos. Ele lançou um feitiço em Ellen, mas ele evitou. No entanto, ele não conseguiu desviar do golpe de Tina. Tina o pegou e pensou que venceria hoje, mas ele ficou irritada porque ela estava pensando sozinha e que elas venceriam juntas. Enquanto elas estavam ocupadas, elas se esqueceram de seu oponente, e Ellen conseguiu se libertar e as lembrou de nunca perderem o foco em seu inimigo, não importa o que aconteça. Então Tina e Ellen usaram feitiços juntas, lançando-os em Elon. Ao mesmo tempo, Elon estava pronto, o que fez com que seus feitiços colidissem, criando uma grande fumaça na sala que dificultava a visão. Ellen então usou seu poder para criar duas esferas de água acima delas, limpando a fumaça. Ele disse a elas que perderam. Ele se aproximou e elogiou a armadilha de Tina, dizendo a ele que ela tinha melhorado, mas ainda tinha muito a aprender. Ele também informou a elas que em seu teste final, elas enfrentariam um mago pessoalmente escolhido pelo Duque Walter, que poderia usar feitiços avançados, e elas tinham que lutar com toda a sua força. Ellen pediu a Tina para continuar trabalhando no controle de seu poder, já que o exame estava chegando. Ele disse que estaria com elas o tempo todo para ensiná-las tudo o que precisavam, mas por hoje, o treinamento era o suficiente. Então ele e Tina foram se lavar. Tina gostava de tomar banho logo após o treinamento. Ela perguntou a Ailey se elas poderiam vencer o exame final, já que estava tão perto. Ele não sabia, mas Tina adivinhou que Ailey se sairia bem porque Gran e Shelley a treinaram. Ailey disse que qualquer servo de Howard seria esperado para se sair bem, e elas acharam isso impressionante. Tina acreditava que Ellen era incrível e que nem ela nem ele poderiam decepcioná-lo. Elas se abraçaram e Tina prometeu a Ailey que iriam para a academia juntas. De repente, Ailey perdeu a consciência, o que preocupou Tina. Elas foram para o quarto de Ellen, onde ele examinou Ailey e descobriu que ela tinha ficado muito tempo no banho e ficou tonta. Ellen também lançou um feitiço em Tina para ajudar a secar o cabelo dela. Ele disse que costumava usá-lo com frequência antes. Ambas perguntaram em quem ele usava, e Ailey disse que era para sua irmã Karen, que seria sua colega de classe sênior na academia. Elas voltaram para o salão de treinamento e foram instruídas a começar a atacá-lo novamente. Ailey lançou um feitiço forte, mas Ailey o bloqueou. Do outro lado, ele desviou de uma flecha de gelo de Tina, mas Tina não parou. Ela mostrou círculos mágicos e disparou muitas flechas. Alguns Ailey desviou, alguns ele bloqueou. Enquanto Elon estava ocupado com os ataques de Tina, Ailey apareceu acima dele e atacou, mas ele desviou novamente. Ela tentou restringi-lo, mas ele foi atingido por outra flecha de Tina e foi ferido com sucesso. Elon elogiou elas, deixando-as felizes. Elas pediram para continuar treinando, mas Elon disse para parar, já que o teste final era amanhã e elas precisavam economizar alguma energia. A noite caiu, e Elon voltou para a biblioteca para continuar procurando por livros. Ele disse a si mesmo que este próximo livro poderia finalmente revelar o que ele tinha visto antes. Ele se lembrou de sua visão novamente. Tina apareceu atrás dele e ele perguntou por que ela estava lá tão tarde. Tina disse que não conseguia dormir e queria visitar suas plantas para levantar seu ânimo. Ela viu a luz brilhando e perguntou se ele estava preocupado que ela não conseguisse ir para a Academia Real se ela falhasse amanhã. Elon estava confiante de que as coisas não chegariam a isso e disse que tanto ela quanto ele teriam sucesso. Tina pediu a Ellen para ouvir por um pouco, e quando ele concordou, ela contou a ele que quando era pequena, costumava implorar a sua mãe para ler o livro ilustrado para ela porque ela amava lendas e feitiços poderosos. Ela tinha visto fotos do passarinho, do leão em chamas e do pássaro de gelo que congelava tudo, uma espécie de Grow agora extinta. Ela uma vez pensou que esses grandes feitiços eram reais, e é por isso que ela queria ir para a academia da capital. Esta era a história que sua mãe deixou para ela, e Tina queria provar que era verdade. Ela contou a Ellen que ele era o primeiro com quem ela compartilhou isso, e Ellen agradeceu a ela por confiar nele. Elon pegou o livro e perguntou se ela queria dar uma olhada. Tina o pegou e olhou para ele com cuidado. Elon disse a ela que todo o livro tinha o selo real na última página. Ele não conhecia a mãe de Tina pessoalmente, mas pelas notas que ela deixou, ele entendeu o quão importante ela era para as crianças depois de sua época.
Ele também disse que os feitiços que eles estudam são parcialmente baseados nessas notas, com alguns ajustes dele. Então ele fechou o livro e Tina o abraçou. Ela prometeu que venceria amanhã e iria para a Academia Real. No dia seguinte, Tina e Ailey se encontraram, ambas ansiosas. Ellen apareceu e disse para elas não se preocuparem, elas definitivamente venceriam. Elas entraram na arena onde Shelley estava esperando. Shelley disse a Ellen para ir para a plataforma porque ele não era permitido entrar, o que ele sabia. Shelley deu a Tina um item embrulhado, e quando ela abriu, era uma varinha. Shelley explicou que pertencia à mãe de Tina, Rosa, que confiou a Shelley para mantê-la segura e dá-la a Tina quando ela aprendesse magia. Tina ficou maravilhada, mas sua confiança cresceu e Shelley ficou feliz em cumprir seu dever para com Rosa. Ele se aproximou de Shelley em seguida. Shelley disse a ela para dar o seu melhor e confiar muito em si mesma. Tina disse a ele para ir em frente, e elas contaram a Ellen que usariam tudo o que ele as ensinou. Ellen desejou-lhes boa sorte, então elas se mudaram para o ringue. Graham disse a elas que seu oponente seria o Sr. Walter, embora ele estivesse escondido. Elon descobriu que a máscara de Walter era um feitiço para bloquear a percepção. Walter disse às meninas que se elas quisessem entrar na Academia Real, elas deveriam derrotá-lo, e ele exigiu que elas o enfrentassem com toda a sua energia. Elas lançaram uma barreira, e Graham disse a elas para começarem. Walter atacou, mas Ailey o afastou. Ele atacou novamente, pegou Ailey e a jogou para longe. Enquanto Ailey estava no ar, ela lançou um feitiço, tomou o controle de Walter e o congelou no chão, deixando Shelley orgulhoso. Então Tina cercou Walter com círculos mágicos e disparou flechas de gelo nele. Ele não foi afetado. Tina usou sua varinha especial para restringi-lo, mas ele se libertou imediatamente. Walter atacou Tina, mas Ailey a empurrou para fora do golpe mortal. Quando ele estava prestes a atacar novamente, Ailey o prendeu, e Tina atirou uma flecha de gelo, mas ele bloqueou. Eles então o prenderam em um redemoinho de névoa negra. Vendo que Walter não conseguia ver, eles lançaram um ataque duplo, mas Walter não foi atingido. Walter disse a elas que estava orgulhoso de sua habilidade e lançou um feitiço muito grande. Ele viu que era um feitiço avançado dos pilares gêmeos de gelo. Ele ficou muito nervosa e não conseguiu usar sua magia, mas Tina disse a ela para se acalmar e que elas fariam como ele as ensinou. Ele as encorajou. As duas prepararam sua magia para o ataque de Walter. Walter acertou, mas Tina bloqueou com bolas de fogo. Ela também usou flechas de gelo e elas se defenderam com sucesso. Elas mesmas. Elon ficou surpreso com a defesa de Tina e um feitiço que ele não a ensinou. Shelley estava orgulhoso de Tina. Tina viu que elas estavam agora prontas para os testes da academia. Ela disse a Walter para admitir a derrota. Walter não esperava que elas chegassem tão longe. Ele disse a Walter para desistir, já que lutar contra elas era inútil, mas ele continuou atacando. Ele usou um feitiço extremamente poderoso, e Elon achou que a barreira não aguentaria. Ele disse a todos para voltarem para evitar ferimentos, dizendo o mesmo a Shelley. Elon entrou no campo de batalha e pediu a Hiragaham para atuar como árbitro para ele. Hiragaham achou que isso seria muito perigoso. Elon sabia, mas estava acostumado, seja bom ou ruim. Walter repreendeu as meninas, perguntando se seu professor nunca as ensinou a atacar quando a chance aparece. Tina ficou surpresa. Ela pensava que apenas seu pai poderia usar esse feitiço. Ele perguntou como elas poderiam enfrentar isso, mas ela não perdeu a esperança. Elas encontrariam uma maneira, já que eram alunas de Ellen. Tina pensou o mesmo. Elas disseram que venceriam e iriam para uma academia juntas. Walter convocou o Lobo da Nevasca, o feitiço de nível mais alto da casa Howard. Ellen deu a Graham barreiras reversas e disse para eles montarem uma segunda barreira do lado de fora, caso contrário. Então Elon se aproximou das meninas, mas elas recusaram sua presença para que ele não se machucasse. Então ele se lembrou do que ele disse quando queria que ela usasse 2 tipos de magia ao mesmo tempo. Ela fez exatamente isso, o que causou dor ao lobo, mas não foi afetado. Então Tina se lembrou do encorajamento de Ellen e congelou o lobo com sucesso, mas Walter também não parou. Ele descongelou o lobo e disse a elas que se quisessem resistir, deveriam lançar um feitiço próprio sobre ele. Então o lobo rugiu para elas, derrubando-as no chão, mas elas não foram completamente afetadas. Então Ellen pediu a Tina para usar o feitiço do lobo da tempestade, e ela não tinha treinado nele, mas ele pediu a ela para tentar. Tina pensou que isso era impossível, mas ele disse a ela que ela podia, e pediu a ele para apoiá-la. Então ele segurou o cajado com Tina e elas revelaram um círculo mágico. Então Walter as atacou com seu lobo, e elas também conseguiram revelar seu próprio lobo. Os lobos colidiram um com o outro e Walter ficou surpreso com isso, mas ele sabia que elas eram iniciantes nisso. Ele atacou novamente, mas havia uma barreira para bloquear seu lobo, e os lobos rugiram nos rostos um do outro. Walter perguntou a elas, é só isso que vocês têm? Mas Tina disse a ele que elas podiam continuar, e elas continuaram atacando. Tina desamarrou uma fita do cabelo e a amarrou no cajado, porque era isso que sua mãe lhe disse para fazer quando ela levasse as coisas a sério. Então ela pediu a sua mãe para lhe dar força, e pediu a ele para colocar todo o seu esforço. Então o poder de sua mãe apareceu, e ela deu outro golpe forte que destruiu o lobo de Walter e quebrou sua máscara, revelando um grande poder de gelo que perfurou a sala de batalha e alcançou o céu. Todos ficaram maravilhados com isso. Então eles se mudaram para uma estação de trem para ir para a capital. Graham pediu a ele para ouvir Ellen. Então Walter veio e Shelley perguntou sobre seus ferimentos, mas ele estava bem. Então Tina pediu desculpas ao pai, mas ele ficou muito impressionado com seu teste e que quase pensou que ela era Rosa.
Ele disse a ela que sentia muito por tudo e que estava com medo por ela porque ele não suportava a ideia de perdê-la. Então Tina o abraçou, mas ele sentiu dor por causa de seus ferimentos. Então ela disse a ele que estava partindo e pediu a ele para cuidar das plantas em sua ausência. Walter concordou com isso. Então ele disse a Tina que o trem estava prestes a partir e ela imediatamente entrou com ela. Ele perguntou a Tina se ela havia esquecido alguma coisa, mas Tina estava bem preparada. Walter viu que era dever de um pai enviar sua filha para um mundo amplo e que sua esposa também desejava isso por ela. Então ele se aproximou de Ellen e disse a ele que confiava nele. Mas Walter e Graham o avisaram para não tocar em nenhuma de suas filhas. Depois que Ellen entrou, ele disse a eles que estava esperando por eles na capital e o trem começou a se mover. Ellen foi para a casa de Lydia e foi atingido por trás, mas ele bloqueou e disse que atacar por trás é um mau hábito. Então Lydia apareceu diante dele, parecendo muito zangada, e ela disse: "Obrigado pelo conselho, Alan." Ela perguntou a ele quem ele pensava que era para fazê-la esperá-lo por tanto tempo. Mas Alan disse a ela que não estava atrasado, embora eles não tivessem se visto em muito tempo. Ainda assim, Alan deveria estar em seu assento antes que Lydia o alcançasse. Além disso, a magia dela nunca funcionou nele. Ele podia dissipá-la sem nenhum esforço. Lydia ameaçou que se ele continuasse falando besteiras, ela o cortaria. Então Lydia se sentou e Alan pediu desculpas, mas ela perguntou pelo que exatamente ele estava pedindo desculpas. Alan explicou que ele sentia muito por aceitar o trabalho de professor sem consultá-la, por não tê-la visitado desde que ele retornou à capital real e por não contar a ela o motivo por trás de seu fracasso no exame de Mago Real. Depois de se desculpar por todos os seus erros, Lydia pediu a ele um abraço. Alan a abraçou e ela disse a ele para não partir novamente sem avisá-la. Alan prometeu fazer o seu melhor e Lydia o abraçou apertado, fazendo Alan sentir alguma dor. Ela queria ouvir dele que ele não faria isso de novo e que ele estava pedindo perdão. Alan perguntou brincando a Lydia se ele se tornaria seu servo, então ele se desculpou novamente. Uma empregada entrou para servir chá, deu as boas-vindas a Alan de volta e colocou o chá na mesa. Ela sussurrou para Alan que Lydia tinha se esforçado muito para escolher seu vestido hoje, mas Lydia disse à empregada que tinha ouvido tudo. Depois que a empregada saiu, Lydia pediu a Alan para se sentar com ela, e Alan mostrou a ela um pequeno presente como um símbolo e o deu a ela. Ele também disse a ela que o vestido realmente combinava com ela e que ela estava muito bonita, o que deixou Lydia envergonhada. Alan disse em uma de suas cartas que ele a tinha parabenizado por passar no exame de Mago Real e que ela se formaria na universidade em breve. Lydia pensou que Alan viria à formatura dela, certo? Alan disse a ela que o professor tinha pedido a ele para comparecer, mas ele se sentia um pouco nervoso sobre Alan, perguntou a Lydia se alguém já tinha se formado em segundo lugar na classe, sem um emprego pronto. Lydia ficou surpresa e perguntou se Alan planejava continuar ensinando, mas ele disse que não estava pensando sobre isso e não se considerava adequado para isso. Então ele bebeu seu chá. Lydia perguntou a Alan o que ele achava. Ela disse a ele que Tina tinha se tornado capaz de usar magia, mas Alan disse que muita coisa tinha acontecido. Lydia suspeitou que Alan estava escondendo algo dela, mas Alan disse que não tinha a intenção de fazer isso. Havia apenas muitas coisas sobre a mana de Tina que ele queria estudar mais. Lydia então perguntou sobre o exame de admissão e se ele estava confiante em Tina. Alan achou que eles já tinham começado o exame escrito e que Tina conseguiria o primeiro lugar este ano, e Ailey também conseguiria uma vaga bem classificada. No entanto, a irmã mais nova de Lydia também estava lá, e seria difícil para Tina conseguir o primeiro lugar. Alan pensou que a irmã de Lydia, Lynn, era uma aluna notável, mas ela teria uma competição difícil porque Tina usou um feitiço avançado quase logo após aprender magia, e Alan só conhecia outra pessoa que poderia igualar Herond. Ela também era uma gênio. Lydia disse a ele que os resultados sairiam em uma semana e pediu a ele para visitá-la diariamente a partir de agora, dizendo que era uma ordem. Alan concordou rapidamente, o que deixou Lydia agradecida. Então nós mudamos para a casa de Walter. Ele estava lendo uma carta e não esperava que Tina conseguisse o primeiro lugar, quase a pontuação mais alta da história, e Ailey também passou com honras. Walter disse a Alan que Alan nunca parava de surpreendê-lo. Alan explicou a Walter que ambas as meninas eram excelentes alunas e pediu a ele para elogiá-las. Walter elogiou as meninas e disse a Tina que ela era o orgulho da família agora. Ele também agradeceu muito a Alan e perguntou se ele gostaria de ser um tutor particular, o que surpreendeu as meninas. Alan apreciou a oferta, mas recusou. Ele perguntou a Alan por que ele recusaria, e Walter pensou que era porque Alan estava preocupado com a capital real. Walter não culpou Alan pelo que aconteceu durante o exame de Mago Real. Alan perguntou a Walter se ele sabia sobre isso. Walter, como um duque, ouve sobre todos os assuntos sérios. Tina perguntou a Alan se ele realmente fez o exame, e ele disse que sim. Walter tinha ouvido que Alan tinha passado nas partes escrita e de entrevista, mas falhou na prática, o que deixou ambas as meninas zangadas. Elas não podiam acreditar que Alan falharia em qualquer exame. Tina ficou tão zangada que Hermana apareceu. Walter revelou a elas que o examinador enfrentando Alan na prática era o príncipe Gerard II, que provocou Alan antes do exame, até mesmo insultando a família de Lydia. Alan pediu a Walter para parar de falar, mas Tina e Ailey insistiram em saber toda a história. Walter continuou, dizendo que durante a prática, Alan dissipou todos os feitiços do príncipe e até mesmo o derrotou em uma luta de espadas. Mas o príncipe não mostrou nenhum respeito a Alan. Os examinadores não podiam ignorar o príncipe, então eles decidiram não avaliar o desempenho de Alan. Alan disse a eles que ele não estava chateado. Walter perguntou a Alan se ele não tinha arrependimentos sobre perder a chance de ser um mago real, algo que ele deve ter sonhado desde que ele entrou na academia. Alan admitiu que ele era um órfão e não conhecia seus pais verdadeiros.
Os pais e a irmã que ele tinha agora eram do clã dos lobos e não eram seus parentes de sangue, mas eles o criaram com gentileza e amor. Lydia também pensava nele às vezes. Alan disse que ele não era maduro o suficiente para apenas sorrir diante de tais insultos, mas ele não queria arrastar aqueles a quem ele devia tanto para este caso. Walter discordou, dizendo que a família Howard era aliada de Alan e sempre o apoiaria. Alan agradeceu muito a Walter. Então Tina também se recusou a aceitar a situação, dizendo que ela nunca se separaria de Alan, e ela saiu. Depois, Alan foi procurar Tina e a encontrou parada sozinha. Ele se aproximou dela e Tina perguntou a Alan se ele realmente iria renunciar. Alan achou que eles ficariam bem sem ele agora, mas Tina chorou e disse a ele que não funcionaria. Então Alan disse a ela que ele renunciaria agora, mas ficaria como professor deles e que ele viria se eles precisassem dele. Então o professor veio e disse a Alan que havia muito trabalho pela frente, mas Alan ficou zangado e perguntou por que o professor parecia tão feliz. O professor respondeu que estava feliz porque um de seus queridos alunos seria poupado da jornada de volta para casa. Ele aconselhou Alan a ficar e continuar ensinando Tina, dizendo a ele para concordar e prometendo manter isso em segredo. Alan perguntou surpreso se isso era uma ameaça, mas o professor, como seu conselheiro acadêmico, não suportava ver o talento de Alan ser desperdiçado. Alan disse ao professor que era impossível e perguntou quem havia preparado tudo isso. O professor disse a Alan que ele não tinha feito isso, Walter fez, e ele queria falar com Alan, pedindo a ele para incluir Tina naquela reunião. Então ele entregou a Alan um contrato para recontratá-lo e pediu sua assinatura, o que deixou Alan chocado. Então nós mudamos para o quarto de Tina. Ele estava com ela e perguntou se algo estava errado, já que Tina estava agindo estranho e olhando para o espaço. Tina negou e disse que estava bem, apenas um pouco ocupada com o discurso de sua cerimônia de entrada. Então Stella, a irmã mais velha de Tina, chegou, deixando Tina feliz que Stella tinha retornado. Tina a abraçou, dizendo que ela realmente sentia falta dela, já que Stella não voltou para casa durante as férias de inverno, mas Stella estava muito ocupada com o conselho estudantil. Ele perguntou a Stella se ela era a presidente do conselho estudantil e disse que era algo para se orgulhar. Tina perguntou a Stella se ela já tinha visto o pai delas, mas Stella não tinha. Então Stella as parabenizou por passar e disse a Tina que ela estava surpresa que Tina conseguiu o primeiro lugar, especialmente porque ela tinha acabado de aprender magia. Tina disse que era tudo graças ao professor Allen, e Stella notou que Tina tinha mencionado Alan muito em suas cartas e o chamou de um pouco valentão, mas ela queria encontrá-lo para agradecê-lo. Tina disse que Alan estaria na cerimônia de entrada, então Stella o veria lá. Tina perguntou a Stella se ela tinha tempo hoje, ou se ela teria que voltar para seu dormitório, mas Stella estava ficando até a noite, então elas conversaram muito. No dia seguinte, Tina e Ailey se mudaram para sua nova escola e estavam muito felizes. Então Alan veio e as cumprimentou, e ambas as meninas cumprimentaram Alan de volta. Sherry se perguntou se Alan tinha se vestido para a ocasião. Explicou que ele fez isso apenas porque Lydia ameaçou incendiá-lo. Allen disse às meninas que ele morava no distrito dos trabalhadores e exigiu muita coragem para ele sair vestido assim. Ele ficou impressionada com o uniforme. Ele perguntou a Tina se algo estava errado, mas Tina respondeu que não. Allen parabenizou as meninas por começar na nova escola e disse que o uniforme combinava com elas, então consertou a fita inclinada na roupa de Ellie. Ellie agradeceu a Allen e disse a ele que tinha ouvido que ele ficaria como professor delas, e estava muito feliz com isso. Mas Allen também está feliz com isso e espera ter muitas aulas com elas. Ellie perguntou a Alan o que o fez mudar de ideia, mas Alan disse a ela que era por diferentes razões. Então Sherry informou as meninas que a hora da escola havia chegado, mas Tina se sentiu ansiosa. Alan a tranquilizou e disse a ela que ele estaria com ela assistindo enquanto ela fazia seu discurso. Depois disso, eles entraram na escola. Ellie se despediu de Alan e sua avó, então Lynn veio até Alan e o cumprimentou, dizendo a ele que o uniforme combinava muito bem com ele. Alan agradeceu profusamente a Lynn e pediu a ela para não chamá-lo dessa forma, pois causa mal-entendidos. Então a duquesa Lisa veio, mas Lisa não gostou que Alan a chamasse de duquesa. Alan então se dirigiu a ela como senhora até que Lisa disse a ele que estava bom, e disse a ele que ele era como seu filho, e pediu a ele para parar de ser tão formal. Alan agradeceu a Lisa, e disse a ela que isso também causa mal-entendidos, mas Lisa perguntou a ele o que ele queria dizer. Alan imediatamente voltou atrás. Então Lisa informou a Alan que Lydia tinha partido esta manhã para nomear uma bruxa para o palácio e estava murmurando com descontentamento e reclamando porque ela queria comparecer à cerimônia de inscrição. Alan pensou que Lydia queria ver a aparência de supervisora de Lynn, mas a empregada disse a ele que esta não era a única razão. Informou a ele que ela documentaria os eventos de hoje em um orbe de visualização para Lydia assistir quando ela quisesse. Então nós mudamos para dentro da festa e Tina se sentiu extremamente ansiosa enquanto Ellie tentava acalmá-la. Então começou a chover, mas Lena acha que chuva é melhor que neve e que ela não suporta o frio. Então, Ellie perguntou a Lena: "Você não é a filha do Duque de Leinster?" Mas Tina sabia que ela era Lena, a irmã mais nova de Lydia, e também disse a ela que ela odeia calor, o que deixou Lena zangada. Então Lena disse a Tina que ela tinha tirado o primeiro lugar dela e não vê nenhuma necessidade de competição entre elas. E disse a ela que ela poderia dar o discurso no lugar dela se isso a fizesse sentir envergonhada. Mas Tina lhe disse que ela tem um milagre que a professora Ellen lhe deu e ela não vai desistir dele aconteça o que acontecer. Então passamos para Ellen e Lisa. E Lisa disse a Ellen que a cerimônia vai começar agora. Um dos alunos se adiantou para fazer seu discurso e Ellen ficou surpresa por ser Karen. Lisa disse a Ellen que Karen está no conselho estudantil. Então Karen começou a falar e disse que a cerimônia vai começar agora, e ela será a anfitriã da cerimônia. Ela se apresentou como Karen, vice-presidente do conselho estudantil, e ela é do clã Lobo e está ansiosa para trabalhar com eles.
Mas todos começaram a perguntar por que pessoas de clãs de feras estão presentes na Academia Real, o que deixou Ellen zangada. Então a criada disse a Ellen que ele parece muito assustador, mas não quis dizer isso. Mas a criada lhe disse que os Lannisters cuidarão deles e pediu para que ele não se preocupe. Então Karen pediu a todos que olhassem para o céu e um homem apareceu voando no céu. Karen disse que este é quem colocou uma barreira contra a chuva, e ele é o diretor deles, Lord Rod. E ele se dirigirá a vocês em breve. Ela disse que agora eles ouvirão um discurso de uma representante dos novos alunos, Tina. Então Tina se adiantou para fazer seu discurso e Ellen viu que ela estava muito nervosa e quase caiu no chão, mas Karen a apoiou e pediu que ela fizesse um grande esforço. Então Tina começou a falar e se apresentou, dizendo que se sentiu extremamente envergonhada quando lhe disseram que ela faria um discurso. Ela disse que nasceu no Ducado Howard e que não conseguia lançar um único feitiço até os 13 anos, e pensou que não tinha o direito de sonhar, mas não teve escolha a não ser viver sua vida sem grandes esperanças. Mas ela está na escola agora, e ela pode usar magia há apenas 3 meses, e ela se pergunta se está sonhando ou não. Ela aprendeu magia graças a alguém que conheceu, e ela é muito grata a ele, tanto que ela não pode agradecê-lo o suficiente. Seu sonho sempre foi usar magia, mas isso não a satisfaz mais, e ela quer aprender mais e mais feitiços, para que ela possa retribuir a esta bela pessoa, e para que ela possa algum dia transmitir os milagres que recebeu para outra pessoa. Ela está perseguindo esse novo sonho agora, e talvez ela não possa imaginar quão difícil e árduo será o caminho à frente, mas ela não pode desistir porque agora sabe que os sonhos se tornam realidade. Isso surpreendeu os outros alunos quando Tina criou gelo no ar e pediu a seus colegas que trabalhassem duro juntos. Então ela olhou para Ellen e disse que o alcançaria algum dia e pediu que ele se preparasse. Ela agradeceu e saiu, e Ellen e Lisa a aplaudiram. Lisa sentiu que Lydia ficaria com ciúmes disso. Então Karen falou e disse a todos que o próximo discurso é de Stella Howard. Então Stella Howard se adiantou e se apresentou e parabenizou os novos alunos por terem conseguido chegar à escola. Ellen descobriu que esta é a irmã mais velha de Tina. Então Stella continuou falando e disse que essa escola tem os mais altos padrões do reino. E já que vocês foram aceitos aqui, vocês devem se sentir orgulhosos. Ela disse que esta escola é muito rigorosa em suas regras, e que a realidade da escola é dura, e o treinamento é intensivo, o que pode esmagar as esperanças e os sonhos de muitas pessoas, mas também tornará seu crescimento rápido e incrível. Quando ela chegou à escola, ela estava mais perto do final da classe do que do topo, apesar de ser a filha mais velha do Duque Howard, mas agora ela está diante deles como presidente do conselho estudantil. Ela garantiu que se eles continuarem a progredir, eles encontrarão seu caminho a seguir e pediu que nunca desistam, e que ela espera encontrá-los na escola com grande paixão. Lisa viu que Stella é um bom exemplo da filha mais velha do Duque Howard, e que Lydia precisa de um pouco de sua seriedade, mas a criada acha que Lydia é muito séria. Então Karen disse que agora é hora do discurso do diretor da escola, mas Ellen sabe que o diretor faz longos discursos e disse a Lisa que ela pode receber um feitiço do sono. Então uma criada veio até a criada Anã e sussurrou para ela. Então Anã disse a Lisa que Lydia está em grandes problemas. Então passamos para Lydia, que estava em um grande confronto enfrentando um grupo de soldados. Lydia disse aos soldados que ela escolhe para as pessoas como elas morrem, mas ela não lhes deu essa escolha e ameaçou-os que ela os cortaria e queimaria. Lydia atacou os cavaleiros e derrubou todos eles. O líder deles perguntou se ela pensava que ele a deixaria insultá-lo, dizendo que ele não poderia fazer isso nem em 1 milhão de anos, o que levou o resto dos cavaleiros a tentar resistir a ela. O líder ficou zangado e perguntou a ela, "Você percebe o que está fazendo?" Então ela apontou sua espada para Jared e disse que ele era o próximo, o que assustou Jared. Ele pediu aos outros cavaleiros que o protegessem, mas Alan apareceu no momento certo e pediu que parassem. Isso deixou o irmão de Lydia feliz, pois ele estava esperando por ele. Então Lydia perguntou a Alan, "Por que você está aqui?" Alan disse que recebeu uma mensagem e veio rapidamente. Alan perguntou a Lydia o que aconteceu para arruinar este dia. Então o rei apareceu e perguntou, "O que é toda essa confusão?" Ele pediu a Lydia que explicasse o que estava acontecendo agora, mas Lydia disse que este não era o lugar certo e que ela pensava que ele sabia. Então Gerard se aproximou de seu pai, o rei, e disse que tudo começou quando seus amigos aconselharam Lydia que ela não poderia fingir ser estúpida para sempre. Eles lhe disseram para escolher seus conhecidos com cuidado, mas em vez de mostrar gratidão, ela ficou zangada com eles e usou violência, chamando-o de um ato ultrajante. Então o irmão de Lydia se adiantou e perguntou a Gerard, "Você já pensou em como suas ações prejudicaram a reputação da guarda real?" Mas Gerard disse que foi uma coincidência. Ele o encontrou aqui e pediu que ele guardasse seus conselhos para sua irmã porque aquele tolo se recusou a se casar com ele repetidamente. Então ele pediu a seu pai, o rei, para punir esta garota. Então Alan se aproximou do rei e pediu permissão para falar, mas Gerard disse a Alan para conhecer seus limites e o repreendeu, dizendo que não era da sua conta. Depois que o rei permitiu que Alan falasse, Alan começou e disse ao rei que Lydia era conhecida pelo título de Dama da Espada e nunca desembainharia sua espada sem motivo. Ele passou 4 anos ao lado dela e sabia disso melhor do que ninguém. Ela disse que não deveria explicar suas ações aqui e pediu que suas intenções fossem consideradas. Isso deixou Gerard zangado e ele repreendeu Alan, dizendo que pessoas como ele nem deveriam pisar nas casas da família Lannister. Ele o descreveu como um fracasso e inadequado para se juntar aos magos da corte. Então ele disse que sua família era do clã Lobo, não era verdade? Talvez o cheiro de animal tenha se transferido para Lydia também. E quem senão as bestas recorre à violência tão rapidamente?
Então Alan disse a Gerard que ele aceitaria qualquer insulto pessoal, mas ele não ficaria parado enquanto a reputação de Lydia e de sua família fossem esfaqueadas. Ele disse que suas palavras eram como uma lâmina afiada capaz de ferir o coração. Então ele disse que presumiria que Lydia havia desembainhado sua espada, e esta seria uma resposta à espada de palavras de Gerard. Então o rei pediu que parassem e sentenciou Lydia e Gerard a 1 mês de prisão domiciliar. Ele também proibiu Gerard de estar com eles a partir de agora. Isso deixou Gerard muito zangado com seu pai. Então Lydia e Alan caminharam juntos, e Alan pensou que era um julgamento justo do rei, considerando sua reputação passada. Ele disse que ela perdeu a paciência para defendê-lo e agradeceu. Então o professor Gil chegou e Gil ficou feliz com o que Alan fez. Alan ficou surpreso que eles também estavam lá. Alan perguntou ao professor se ele estava apenas sentado lá, assistindo enquanto seus alunos estavam em perigo. Lydia pediu que ele fosse útil por uma vez, mas Gil disse que o rei veio porque o professor iniciou o assunto. Então o professor disse que o rei estava por perto e foi ele quem sinalizou para que ele viesse. O irmão de Lydia disse que este foi um bom final que perdoa o que veio antes. Então, a criada de Lydia disse que era incrível que o herdeiro da família Leinster fosse incapaz de fazer qualquer coisa por medo de sua irmã. Parece que ele precisa lidar com cobblestones depois de uma longa pausa. O irmão de Lydia pediu para retornar aos seus deveres, então passamos para a academia. E Illy e Tina terminaram a festa, e Shelley estava esperando por eles do lado de fora. Tina se perguntou onde Alan foi. Então Shelley disse que ele foi ver Lydia, porque ela estava em grandes problemas. Tina se perguntou por que ele desapareceu no meio da festa. Então ele sugeriu que eles fossem para a residência Leinster imediatamente. Então eles viram a irmã mais nova de Lydia indo para sua residência e aproveitaram esta oportunidade para ir com ela em sua carruagem particular. Illy confessou a Lynn que eles desejavam esta oportunidade e que ela veio até eles. Então Tina pediu ao cocheiro para mover a carruagem agora. Então a carruagem se moveu na direção da residência de Lydia. Então passamos para a residência de Lydia e Alan estava saindo. Ele pediu a Lydia para agradecer a Lísia, irmã, mas Lydia pediu a Alan para passar a noite com eles. No entanto, Alan disse que ele não deveria fazer isso de repente. Mas Lydia disse que era apenas uma noite, mas Alan disse que tinha aulas para preparar e viria novamente. Então ele saiu, mas Lydia pediu que ele parasse novamente. Então ela o abraçou por trás e pediu que ele não olhasse para ela e ouvisse suas palavras. Ela disse para ele não esquecer que ele não poderia ficar longe dela e estava tudo bem se ela fosse a filha do Duque e Alan fosse um plebeu. Se alguém tentasse separá-los, ela renunciaria ao seu título e viajaria para o exterior com ele. Alan estava prestes a falar, mas ela pediu que ele não olhasse para ela. Então ela pediu que ele a visitasse todos os dias como um castigo. Ele tentou olhar para ela, mas ela o atingiu até que ele parasse. Então Alan disse que viria o máximo que pudesse. Então Lynn chegou com Illy e Tina. E Alan perguntou por que eles estavam lá. Tina disse que estava preocupada com ele. Illy perguntou a Alan o que ele estava fazendo lá. Então Alan disse que estava apenas conversando. Então Illy perguntou a Alan novamente. Sobre o que você estava conversando? Então Lydia parabenizou Tina por ter ficado em primeiro lugar. Tina agradeceu a Lydia, dizendo que era tudo graças a Alan, e que ela chegou a esta academia através de seu ensino. Então Lynn disse a Tina que ela a derrotaria no próximo exame e confirmou isso para ela, mas Tina não a deixaria fazer isso, e uma briga começou entre elas. Então Lydia sugeriu a Lynn que ela estudasse com Alan, e Lynn se perguntou se ela poderia fazer isso. Lydia disse que falaria com a mãe dele sobre isso. Então Lydia pediu a Alan para ensinar todos eles em sua casa, e ela não aceitaria sua recusa. Alan concordou com isso. Então Tina disse que não queria estudar com Lynn. Lynn perguntou a Tina, você está com medo de que eu a ultrapasse? Então passamos para a academia. Karen viu Alan, seu irmão, da janela. Ela foi encontrá-lo e disse que estava esperando por ele. Mas Alan pediu desculpas, dizendo que estava ocupado hoje. Então ela o agarrou e pediu que ele fosse com ela. Eles entraram em seu escritório. Karen disse a Alan que tinha ouvido falar sobre seu trabalho de ensino e o que aconteceu com Lydia também, o que fez Alan pensar que Karen estava preocupada com ele. Mas Karen queria que ele fosse mais cuidadoso com ela agora. Alan então disse a ela, claro, ele faria isso. Então ele disse que o desempenho dela foi excelente na festa, então ela deu um tapinha nele. Stella então entrou e ficou surpresa quando os viu. Mas Karen apresentou Alan a Stella e disse que ele era seu irmão, o que surpreendeu muito Stella e a chocou até que Karen a eletrocutou para trazê-la de volta à consciência. Então Karen apresentou Stella a Alan e disse a Alan que ela era sua amiga e que ela o admirava e a Lydia. Então Stella cumprimentou Alan e disse que sua excelente reputação o precedia. Ao cumprimentá-lo, seu lenço de cabeça caiu. Então Alan disse a Stella que ele tinha aprendido muito com Tina e disse que o lenço de cabeça dela tinha caído, e ele entregou para ela. Então Karen pediu para ir direto ao ponto e disse que o diretor da academia pediu que ela entregasse esta carta a Alan e que o diretor tinha um assunto urgente que o chamou, então ele não seria capaz de encontrá-lo. Então Alan entendeu porque Karen estava esperando por ele. Então Alan abriu a carta e a leu. O diretor então disse que queria pedir-lhe um favor e que ele havia apertado os procedimentos de segurança na academia, mas ele estava muito ocupado, e que o assunto dizia respeito ao príncipe Gerard e que ele agora havia abandonado Lydia e estava de olho em Lynn, e que ele deveria estar em prisão domiciliar e ninguém sabia o que ele estava planejando.
Então Karen perguntou a Alan, algo está errado? Mas Alan pediu que ela não se preocupasse, e que o diretor pediu para nomeá-lo como professor temporário, o que o surpreendeu. Depois disso, Stella deu a Alan a lista de presença para as aulas de hoje e pediu que ele a deixasse acompanhá-lo e assistir às suas aulas. Mas Alan disse que sabia que ela estava ocupada, mas Karen tinha uma aula obrigatória agora. Mas Stella disse que não tinha problema algum em mostrar-lhe o lugar em vez de Karen. Então Alan disse a Stella que sua faixa de cabelo era exatamente como a faixa de cabelo de Tina. Então Stella disse que era uma lembrança de sua mãe e que ela mantinha a cabeça erguida com orgulho quando a usava. E como herdeira de um ducado, ela deve viver uma vida que corresponda ao seu nome. Então Alan desejou que eles pudessem refinar suas habilidades juntos, ela e sua irmã. Stella confessou a ele que eles haviam concordado nisso juntos, ela e Tina, e que eles estavam se correspondendo há muito tempo, e que Tina havia contado sobre ele. Então Alan descobriu que eles eram próximos, mas ele não perguntou o que Tina havia dito sobre ele. Mas Stella disse que ela havia escrito sobre ele que ele era muito mau e que Stella acreditava em sua irmã mais nova, mas Alan não queria ser assim. Então Alan e Stella se mudaram para a aula de Tina e ele, o que o surpreendeu. Então Stella pediu a todos que se sentassem porque a aula começaria agora. Então Alan deu as boas-vindas aos alunos e disse seu nome, e que ele seria seu professor por um curto período, e que ele era um ex-aluno dessa academia, e que ele estava ansioso para trabalhar com eles. Então um dos alunos falou um com o outro e disse que nunca tinha visto um professor desta idade antes, entre os professores, e que todos nesta classe passaram no teste de admissão com distinção, e um professor substituto como este seria capaz de ensinar alguma coisa. Isso irritou Lynn depois de ouvi-los, e Tina quase mostrou seu poder devido à sua raiva. Mas Alan pediu que ela se acalmasse, então ele disse que eles começariam e que ele não usava o livro escolar, e ele preferia a magia aplicada. Então ele escreveu no quadro e perguntou se algum deles sabia como explicar os níveis de feitiços. Então Lynn levantou a mão e respondeu à pergunta que os feitiços são divididos em 3 tipos: avançado, básico e intermediário, de acordo com seu poder e efeito, e que os feitiços herdados superiores nas casas dos 4 grandes duques, incluindo a casa de Leinster, são uma exceção. Então, Alan disse que era uma resposta correta. Então ele perguntou novamente, alguém pode lançar um feitiço avançado? E Stella levantou a mão, assim como Lynn e Tina, o que surpreendeu o resto dos alunos. Então Alan pediu a Lynn que lançasse um feitiço avançado como exemplo, mas Lynn parou e perguntou a Alan, você quer que eu o lance neste lugar? Mas Alan disse que criaria uma barreira para ela. Então Lynn se adiantou e Alan criou uma barreira. Então Lynn lançou um ataque usando magia avançada. Então Alan explicou aos alunos que esta é magia avançada e que é tão poderosa que pode causar efeitos colaterais, então deve ser manuseada com cautela. Então ele pediu para Lynn parar, mas Tina sentiu ciúmes e perguntou a Allen que ela também queria fazer isso. Então Allen permitiu que ela fizesse isso. Então Lynn se perguntou que tipo Tina apresentaria, pois ela era a primeira colocada, e não havia dúvida de que excederia seu esforço que lhe rendeu o 2º lugar de longe. Então Tina se adiantou e mostrou um feitiço de gelo, o que fez com que o gelo se espalhasse dentro da classe e os alunos sentiram frio. E Alan pensou que Tina queria impressioná-los com uma tempestade de gelo lobo. E Tina conseguiu mostrar o lobo de gelo, mas Alan pediu que Tina parasse até que o lobo desaparecesse, o que provocou Lynn em direção a Tina, e Tina ficou muito zangada. Então Alan pediu que parassem e disse que como eles eram os 2 melhores alunos de sua classe e que eles se destacaram sobre seus colegas de longe. Mas com o poder vem a responsabilidade. E ele pediu que eles nunca esquecessem esse fato. Então Alan continuou a explicar a eles que ele agora explicaria como lançar feitiços complexos. Então ele mostrou a eles um feitiço complexo e pediu que eles tentassem fazê-lo, e eles poderiam fazer tais coisas uma vez que os dominassem, o que surpreendeu todos os alunos. Mas Patrícia queria fazer uma pergunta ao professor. Quando Alan permitiu, ela perguntou se ele poderia combinar luz com escuridão, ou se isso era difícil para ele. Mas Alan disse que tentaria, e ele realmente combinou luz com escuridão, o que surpreendeu todos os alunos. Então ele parou e pediu a opinião deles sobre isso. Ele pediu que eles estudassem duro, e eles aprenderiam a fazer isso sozinhos. Então um dos alunos perguntou a Alan se um mago habilidoso poderia invocar criaturas mágicas, e perguntou se ele poderia fazer isso. Então Alan disse que mostraria isso a eles agora, e lançou um feitiço, o que fez com que um grupo de animais aparecesse, e ele disse que eles poderiam tocá-los, pois eram inofensivos. Então os alunos pegaram os animais e ficaram muito surpresos. Então Ellie se aproximou de Alan e pediu que ele a ensinasse este feitiço. Mas Alan disse que isso era um pouco difícil, mas ele pediu que ela estendesse a mão. Então ele estendeu a mão, então ele pediu que ela lançasse um feitiço. Então ele pediu que ela imaginasse um gato. E quando ela o imaginou, o gato apareceu em sua mão, o que surpreendeu o resto dos alunos. Então Alan pediu a Ellie que fizesse isso sozinha agora. Então Alan disse aos alunos para abandonarem a ideia de se eles poderiam fazê-lo ou não. E ele também disse que conhecia alguém que não era capaz de lançar um feitiço básico, mas ela nunca desistiu, e treinou com a espada mais do que ninguém, e a dominou a ponto de poder dividir feitiços usando sua espada, e o segredo era manter sua determinação e mover-se em direção à ação.
Os alunos perguntaram se Alan se referia à Dama da Espada, Lydia. Então Alan perguntou aos alunos, antes de terminar a aula, se algum deles queria perguntar sobre alguma coisa. Então Stella pediu que ele a permitisse fazer uma pergunta de alguém de fora da classe. Então ela perguntou se ele era capaz de lançar um feitiço sobre ela, mas Alan disse que não, e que ele tinha a menor capacidade de mana de qualquer pessoa ali, e os feitiços intermediários eram seu limite, e que ele poderia formular feitiços avançados, mas não poderia ativá-los. E ainda assim, ele se formou na Academia Real e na Universidade, pois as duas escolas estão procurando por mais do que apenas capacidade de mana. Então Stella perguntou o que eles estavam procurando. Então Alan pensou que eles estavam procurando por perseverança e diligência sem preguiça ou arrogância ou estar preocupado com as opiniões dos outros. E ele pediu aos alunos para abandonarem a ideia de que eles estavam indefesos e para sempre tentarem novos desafios. E ele disse que era assim que a aula deles terminava agora. Então ele se aproximou do tambor e eles pediram que ele lhes contasse mais sobre a Dama da Espada, Lydia. Então passamos para a casa de Lydia e Alan estava ensinando Lynn e Tina juntas e ele também estava ao seu serviço. Alan pensou que essa era a ideia de Lydia e que era muito boa. E enquanto Elibo estava preparando chá para eles, ela quase caiu no chão. Mas Alan a salvou, o que fez com que Lynn e Tina olhassem para ele. Então Lydia veio até eles e perguntou o que estava acontecendo e disse que ele deveria disciplinar sua serva, mas Alan implorou e disse que era apenas um acidente e pediu que ela se acalmasse. Mas Lydia disse que não havia desculpas.